أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Meus irmãos, dando continuidade ao tafsir, a explanação e com os comentários dos versículos do Corão, hoje vamos abordar a partir do versículo 113 do Surah Al-Baqarah. Conforme falamos na lição passada, vários aspectos, dentre eles a aclamação dos judeus de que não entrariam no Jannah senão aqueles que fossem judeus ou fossem cristãos. Esse era o desejo que eles tinham. Allah subhanahu wa ta'ala disse para Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Qul hatu burhanakum", tragam provas se a vossa alegação é veraz, é verdadeira. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin", quem entrará no Jannah é aquele que submeteu a si próprio a Allah subhanahu wa ta'ala e ele é benfeitor. Portanto, para ele haverá a sua recompensa diante do seu Senhor e não haverá medo, nem ficarão entristecidos. Não haverá medo, conforme dissemos, para o lugar em que vão, e nem ficarão tristes por causa daquilo que estão a deixar atrás. Os versículos seguintes, Allah subhanahu wa ta'ala diz uma disputa entre os judeus e os cristãos. Allah diz: وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ. Os judeus diziam, os cristãos não estão sobre nenhum fundamento. Eles não têm nenhum fundamento. A alegação dos cristãos, eles não têm nenhum fundamento. وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ. E os cristãos diziam a mesma coisa quanto aos judeus, que os judeus também não estão sobre nenhum fundamento, não tem nenhuma base aquilo que eles alegam. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. Mas eles leram o livro, eles leram o Torah, Musa, eles leram o Injil de Isa, de Jesus, eles leram esses livros. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. E os que não sabem fizeram a mesma proclamação, disseram a mesma coisa. Portanto, três grupos. Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala irá decidir sobre eles, irá julgar sobre eles no dia de Qiyamah, no dia de julgamento, فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, sobre aquilo que eles divergem, aquilo que eles conflituam. Allah depois diz: وَمَنْ أَظْلَمُ. Quem pode ser mais injusto? Quem pode ser mais opressor do que مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا, do que aquele que impede que Allah seja recordado na sua casa, nos masajid. Quem pode ser mais injusto do que aquele que impede que Allah seja mencionado na sua casa? E وَسَعَى فِي خَرَابِهَا,
وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا, e esforça para a sua destruição. Este versículo, prezados irmãos, os ulamás comentam vários aspectos. Dentre os aspectos que mencionam, primeiro, aquele que impede que outras pessoas frequentem o masjid. Aqueles que impedem que Allah seja recordado na sua casa. Os masajid são casas de Allah, não é? أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. As melhores casas para Allah subhanahu wa ta'ala são os masajid, e as piores são os mercados. Portanto, man bana lillahi baitan, aquele que construir, edificar uma casa para Allah, a casa é o masjid. Allah subhanahu wa ta'ala diz: bana Allahu lahu baitan fil jannah, Allah irá edificar uma casa para ele no paraíso. وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, quem pode ser mais injusto do que aquele que impede, não é, do acesso à casa de Allah subhanahu wa ta'ala? Você pode impedir privando alguém, proibindo alguém de ir para o masjid. Você pode impedir de outras formas, não é? Impedir, constrói um masjid. A mulher também é abrangida neste versículo. Os ulamás mencionam que ela também é abrangida neste versículo, porque o versículo é genérico. Quem pode ser mais injusto do que aquele que impede as pessoas terem acesso da casa de Allah, que aqueles que impedem que o nome de Allah seja mencionado na sua casa, وَسَعَى فِي خَرَابِهَا, esforçam para a sua destruição. Então, uns ainda dizem que impedir o acesso das mulheres às mesquitas é abrangido também aqui, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam não impediu-as de ir ao masjid. O profeta sallallahu alaihi wasallam até disse, no hadith que vem no Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, todas as coletâneas de hadith, o profeta disse, até se elas pedirem permissão, elas devem ser autorizadas para ir para o masjid. No outro hadith vem, se pedirem permissão à noite, elas devem ser autorizadas a ir para o masjid. As alegações que fazemos hoje, que a fitna, não é? Tem fitna, ela não pode ir. Maior fitna, esse que nós vemos, achamos, o mesmo fitna existia no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. A fitna que teve lugar no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, que raramente até acontece conosco. Mesmo assim, o profeta não impediu-as de ir ao masjid. Uma senhora, na hora de Salat al-Fajr, ia para o masjid e foi estuprada, foi violada. No tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, este indivíduo foi apanhado, e o zina não era algo que não existia no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Existia zina. Vem um hadith mencionado, o profeta sallallahu alaihi wasallam dizer, o que se passa com as pessoas? Nós saímos para um jihad, voltamos, ou quando saímos, as pessoas ficam a fazer das suas aqui. Cometem até adultério. O que se passa? Porque eles vinham e se apresentava o profeta sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulallah, eu cometi este pecado, eu cometi adultério, ya Rasulallah, aplica a pena sobre mim. O profeta sallallahu alaihi wasallam às vezes desdenhava, até que as bases do Sharia fossem encontradas neste indivíduo para que a pena de Allah fosse aplicada. Veio uma senhora, ya Rasulallah, eu cometi adultério, e como consequência desse adultério, eu estou grávida. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, vai para casa. E disse para o tutor, para cuidar dela, quando ela der a luz, para voltar. Hadith demais, Aslami, um sahabi, bom sahabi, cometeu adultério, fez zina, e veio e se apresentou ao profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta desdenhou dele, primeira vez, veio segunda vez. Os hadiths são vários. Um hadith diz ele veio à direita, outro hadith diz ele veio do lado esquerdo, outro diz depois ele veio de frente, depois veio de trás, em várias direções para o profeta. Cada vez que ele vinha, o profeta sallallahu alaihi wasallam desdenhava dele. Até que, quando completou 4 vezes, portanto, estavam lá reunidas as condições para que a pena fosse aplicada sobre ele. Então, o profeta ordenou que ele fosse apedrejado. A senhora que cometeu, outra narração vem que esta senhora, que esteve grávida, cometeu adultério com mais. O mais aceitou que ele cometeu este pecado e ele foi apedrejado. A senhora, ficou claro que ela esteve grávida, ela reconheceu também, e também depois de dar à luz, veio com a criança ainda pequena, dependente. O profeta disse, volte, até que essa criança tornar-se independente, e já não precisar de ti.
Então, quando ela veio depois, o profeta entregou a criança ao seu tutor e ordenou que ela fosse apedrejada. Mas foi apedrejada num lugar e perdeu a vida. E os sahabas, quando estavam a voltar daquele lugar de apedrejamento, uns dois sahabas começaram a dizer: olha este indivíduo, Allah ocultou dele, Allah escondeu dele este defeito. Ele foi dizer ao profeta sallallahu alaihi wasallam: veja que morte, está a ter uma morte de um cão. Não é? Narrações veem que o profeta sallallahu alaihi wasallam ouviu isso, ela falar. Então o profeta manteve-se em silêncio, continuaram a andar, até que encontraram um animal morto, completamente inchado, né? Depois do animal morrer por um tempo, incha, né? As pernas para o ar. O profeta chamou aqueles dois homens. Onde estão aquelas duas pessoas que estavam a falar isso e aquilo? Então o profeta disse: comam deste animal. Ya Rasulallah, como é que nós podemos comer deste animal? Um animal morto. O profeta disse: aquilo que vocês falaram demais, que ele está a ter uma morte, né, de um cão humilhado, aquilo que vocês falaram demais é pior do que vocês consumir este animal. Ele disse: eu juro por Allah, e eu vi o mais mergulhado em riachos do Jannah, pela pena que foi aplicada sobre ele, o tauba que ele fez, a pena foi aplicada, e Allah subhanahu wa ta'ala perdoou ele, e ele foi merecedor do Jannah. Portanto, o fitna, que é o mais alto ponto que nós receamos hoje, quando impedimos, as mulheres não podem sair, não podem aquilo, porque a fitna. Qual é o ponto mais alto desse fitna? O ponto mais alto é adultério. Esse adultério existia no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, e mesmo assim, a senhora que foi violada, foi estuprada na hora do Fajr, a ir para o masjid, mesmo nesta situação, em nenhum momento o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que as mulheres não podem ir para o masjid na hora do Fajr. Hadith do Bukhari, Aisha radiallahu anha está a dizer que nós íamos para a Salat al-Fajr, e saíamos do Salat al-Fajr e nós não éramos reconhecidas. Atiya está a narrar: lam yurafna min al-ghalas. Elas não eram reconhecidas, as mulheres, não é? E estavam cobertas com os seus mantos, não eram reconhecidas por causa da escuridão. Vinham para Salat al-Fajr. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith sahih al-Bukhari, outra narração: se elas pedirem permissão para ir para o masjid na hora de Isha, não podem ser impedidas, não é? Não podem ser impedidas. São vários hadiths. Umar radiallahu anhu tinha sua esposa que frequentava o masjid. As pessoas disseram para ela: você sabe por que você frequenta o masjid? Você sabe que o teu marido não gosta que frequente o masjid? Ela disse: por que meu marido não me diz? Por que meu marido não me proíbe de ir para o masjid? Que era Umar. Então disseram: Umar não proíbe, ele não pode proibir, porque tem hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam que diz: se as mulheres pedirem permissão para ir para o masjid, não podem ser impedidas. Ninguém tem esta autonomia de passar por cima do dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, por qualquer que seja a situação. É obrigatório ela ir? Não é obrigatório. Isso também tem que ficar claro. Não é obrigatório ela ir para o masjid. Mas se ela quiser ir para o masjid, não pode ser impedida. Elas presenciavam Jumu'ah. Elas faziam trabalhos sociais. Elas saíam para tudo que era lugar. Até jihad, que não era obrigatório para elas, elas participavam. Elas carregavam mártires, sahabas, corpos de sahabas mortos. Elas carregavam para Madina Munawwara, porque acompanhavam o profeta sallallahu alaihi wasallam. Faziam, estavam misturadas na sociedade, eram enfermeiras, cuidavam de homens. Rufeida, a primeira médica do Islã, cuidava quem? Um dos grandes sahabas. Onde? No masjid do profeta sallallahu alaihi wasallam. As mulheres estavam sempre lá, faziam parte da sociedade, faziam parte da comunidade em que viviam com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Afinal, o nosso dino não está completo. O profeta sallallahu alaihi wasallam deixou de mencionar algo que aconteceria posterior, de forma que a umma ficasse sem orientação. Se Allah diz: al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, hoje completei e aperfeiçoei a religião. Ficou alguma coisa atrás? O profeta disse: man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Aquele que inventar algo na nossa religião, algo que não faz parte da nossa religião, isso será rejeitado. Porque o dino está completo. Não há opinião de indivíduos
para trazer na religião. Chama-se ihdath, não é fazer bid'ah. Trazer coisas novas para a religião, porque tudo o que era importante ser mencionado, o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, porque ele é o único legislador. Ninguém pode ir contra, ninguém pode dizer, olha, no passado era assim, os tempos de Sahaba, olha, o tempo de Sahaba, a fitna era muito grande. Eu mencionei aqui vários exemplos, na aula passada, umas 2 aulas atrás, mencionei que as senhoras faziam atrás do salário dos homens. Os homens eram pobres, sahabas, sufa, não tinham roupa suficiente para eles cobrirem os seus corpos, não tinham. Amarravam o pano que tinham e amarravam sobre o pescoço. Um pano que cruzava, amarravam no pescoço. Não era suficiente. Quando eles fizessem sajda, havia hipótese da sua parte privada ficar exposta. E as mulheres estavam atrás. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, mudou característica do Salah, aquilo que é seguir o imam, mudou essa característica. Nós temos que seguir o imam. O profeta disse para as mulheres, para demorarem levantar as suas cabeças, só pode levantar do sajda depois dos homens já levantarem do sajda ou já estarem sentados. Aí que elas poderiam levantar, para não ver parte privada dos homens, em particular daqueles que não tinham vestuário. O maior fitna que esse existe. Está no masjid a fazer salah, a ver parte privada do homem. Existe maior fitna que este. O profeta não mudou isso. Não disse que as mulheres já não podem ir para o masjid. O profeta manteve, até a morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, as mulheres faziam salat junto. O profeta disse, aquela porta vamos deixar para as mulheres. É para as mulheres. E as mulheres usavam a porta. Por quê? Porque havia esse congestionamento. Homem e mulher estavam todos lá juntos. Portanto, aquela porta fica só para as mulheres. Não disse, por causa dessa mistura, não podem vir ao masjid. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Quem pode ser mais injusto do que aquele que impede o acesso às mesquitas de Allah subhanahu wa ta'ala? وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. E se esforça, não é, na sua destruição, não é, destes masajid. A destruição, uma das formas de destruir o masjid é não habitar o masjid. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Vários ahadiths podem ser mencionados. Imam Bukhari, pesados irmãos, Imam Bukhari trouxe vários capítulos em que as mulheres estavam na dianteira. As mulheres estavam à frente. Era permissível isto, é permissível. Tantos capítulos do Sahih al-Bukhari. Hoje nós aparecemos como os mais tementes. Não é? A mulher não pode sair, a mulher tem que ficar só em casa, a mulher não pode sair sem tapar a sua cara. Veio de onde isso? Veio de onde? Ela quer tapar a cara por livre, espontânea vontade, deixa. Não há problema. A prática de tapar a cara existia antes do Islã. Era uma certa prática, que algumas foram adotadas a posterior. O profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que as mulheres cobrissem os seus corpos. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ. Allah diz, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Allah diz que as mulheres e os homens, ambos devem baixar os seus olhares. As mulheres não podem expor os seus adornos, excepto aquilo que obviamente fica exposto. Os ulama explicam a cara, as mãos, os pés. Uns não incluem os pés, outros dizem excepto aquilo que em si é visível, não é? Por mais que ela se cubra, mas a aparência peitoral aparece no seu vestuário. Alguma parte do seu corpo o vestuário vai marcar. Isso não tem como esconder, não há hipótese. Não estou a dizer que não usam uma roupa que deve se cobrir, mas uns explicam até isso. E esse versículo ainda diz: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ. E que cobram com os seus lenços, ala jubihinna, que sai da cabeça o lenço e que cubra também a parte do peito. Aqui eu posso dizer, olha, do lenço tapa também a cara. Não tapa a cara. Hadith de Fadl ibn Abbas. O profeta sallallahu alaihi wasallam estava com Fadl ibn Abbas no Hajj, Fadl estava a olhar para uma senhora, hadith Sahih al-Bukhari, estava a olhar para uma senhora de bochechas vermelhas. O hadith diz uma senhora muito linda, de bochechas vermelhas. Outro hadith também vem, estavam duas escravas, mãe e filha, e a filha era muito bonita.
não é? Olhavam, é óbvio, mas sob o controle. Você não pode olhar, ficar, mas é normal, acontece. Cruzou o olhar, viu, e se for olhar sem aquela inclinação maliciosa, não está lá. Até há limites, aquelas senhoras que já alcançaram, não é? وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ. O Corão está lá, essas pessoas estão lá. Quem somos nós hoje para aparecer, seja nos Facebooks, nos grupos do WhatsApp, redes sociais, a trazer limitações que a Sharia não trouxe? Sharia não trouxe essas limitações. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Para essas pessoas haverá humilhação no dunya e haverá ولهم في الآخرة عذاب عظيم e castigo doloroso no آخرة. ولله المشرق والمغرب. A Allah pertence o Oriente e o Ocidente. فأينما تولوا فثم وجه الله. A direção que vocês optarem, lá encontrarão Allah. Na direção que estiverem. Aqui, primeiro, é a questão da Qibla. Nós, aqui está a falar, a direção que nós tivermos, Allah está lá. Portanto, temos a questão da Qibla no nosso falar. O Qibla em si não é sagrado. É uma ordem de Allah para direcionarmos a Meca. É um teste de Allah para nós nos direcionarmos a Meca. Antes até era Jerusalém. Allah muda como Ele quiser, mudou de Jerusalém para Meca. Mudou de Beit al-Maqdis para Meca. É uma ordem de Allah para nos direcionarmos ao Qibla. Portanto, quando nós fazemos o nosso Salah, a nossa direção para o Salah é o Qibla. Esse é o primeiro aspecto. E aquele que não sabe qual é a direção do Qibla, como deve fazer? Aqui é uma mas'ala fiqhiyya. O que ele deve fazer? Ele deve fazer um esforço através da sua própria mente e determinar que eu acho que Qibla é nesta direção e aquela direção que a mente lhe disser que é o Qibla, então ele vai fazer Salah para aquela direção, o seu Qibla torna-se aquela direção. Este é o mas'ala. Se ele não fizer isso, fizer Salah só para qualquer lado e depois se aperceber que a direção do Qibla era outro lado, ele terá que repetir o seu Salah para aquela direção que era o Qibla, que é o Qibla certo. Mas se ele fizer aquilo que chama-se Taharri, ele fez o esforço para tentar identificar o Qibla e para ele a mente esteve tranquila que o Qibla é nesta direção. E ele fez Salah para aquela direção porque fez este Taharri, por mais que a posterior ele se aperceba que a direção que ele fez o Salah não era a direção do Qibla, o seu Salah está correto. O imam, mas hoje temos maior facilidade com as nossas bússolas, os nossos GPS, nós conseguimos até através da direção do sol, de acordo com a nossa localização, nós conseguimos detectar a direção do Qibla. Para quem está na zona sul da África, não é? Já sabe que o Qibla é norte, virado ligeiramente, não é? Para o este. Ligeiramente. É para o oeste, é o Qibla. Até muito mais fácil para nós, é só pôr o seu ombro direito, onde nasce o sol. Em frente estará o Qibla. Para nós que estamos nessa parte sul, não é? De Moçambique, o país, portanto, temos maior... O ombro direito, no nascente, à frente está o Qibla. Simples. Portanto, este é um mas'ala relacionado ao Qibla. Você fez Taharri, se percebeu posterior que o Qibla não era naquela direção, mas por ter feito Taharri significa usar a sua maior capacidade mental para encontrar o Qibla. Portanto, aquela direção fica o seu Qibla. Quando as pessoas estiverem com o seu imam, ou a decisão do imam, as pessoas vão fazer em congregação, não sabendo a direção do Qibla, portanto, a direção o Taharri do imam servirá para as pessoas. Você está a ver alguém está a fazer Salat para uma direção além da direção do Qibla. Você pode virar aquele indivíduo para estar na direção do Qibla. Não há nenhum problema. Aliás, o mas'ala, a mudança de Qibla, Qibla era para Beit al-Maqdis antes, depois virou para Meca. Quando este versículo foi revelado,
O sahabi, depois de ter feito salat com o profeta sallallahu alaihi wasallam, voltando para a sua localidade, passou do masjid, ele viu que as pessoas estavam a fazer salat para o Beit al-Maqdis. E ele disse para eles, o Qibla mudou, o Qibla agora é para Meca. No salat, as pessoas mudaram de direção. Os hadiths, algumas narrações aí de Sahih al-Bukhari até diz, a parte de trás passou a ser a parte de frente passou a ser a parte de trás do saf, em que o imam teve que girar por completo para passar para o outro lado para encontrar a direção do Qibla. Portanto, é um amal necessário no salat, assim como acontece, por exemplo, se o imam acontece alguma situação com o imam, não é? A quem estiver atrás deverá substituir o imam. Não só está no salat, há um lugar vazio à frente, a pessoa que está atrás deverá dar um passo para frente, estando no salat para completar aquele lugar. Estando no salat há um gap, um espaço vazio. Mesmo no salat alguém saiu por alguma necessidade, então deve afastar para juntar o saf, desde que não vire o seu peito para a direção, além da direção do Qibla. O din é flexível, o din é fácil. Portanto, estas são as normas, não é? Quanto ao mas'ala do Qibla. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. O mesmo que aplica essa regra do Qibla. Se você está a fazer a regra do Qibla no salat, por exemplo, não se aplica para salats facultativos. Por exemplo, você está no carro, não se aplica, entre aspas. Você está no masjid fazer salat facultativo, faz para a direção do Qibla. Está em casa, onde você sabe qual é a direção do Qibla, essa é a regra geral, você faz para a direção do Qibla. Mas se você está no meio de transporte, está no avião, está num carro, está a conduzir para algum sítio, está no autocarro, você pode fazer salat facultativo sentado. Sentado. Salat facultativo pode fazer. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia no seu animal em movimento, fazia salats facultativos. Então você também pode fazer. O Qibla é a direção que a viatura está a seguir. Não é? É assim que você poderá fazer sem qualquer problema. Alguém vai dizer, mas você com sapato, como vai fazer? Se o sapato está limpo, faça salat, não precisa nem descalçar. O sapato está limpo. Se estiver sujo, tira, obviamente, mas se o salat está limpo, faça salat, não há nenhum problema. Alguém vai dizer, mas você pisou tanta sujidade, não é? É ou não é? Que tipo de sujidade você pode ter pisado? Passou por uma urina, não é? Pisou urina, continua a andar. Hadith vem que as senhoras iam para o masjid com os seus vestes a arrastar no chão, as senhoras. E provavelmente aquilo também podia tocar alguma sujidade. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, a outra parte da terra vai purificar aquela sujidade que provavelmente tenha tocado na roupa, desde que a impureza não esteja na sua forma física, corpórea, um corpo. Se for uma impureza que passou por cima, uma impureza seca e aquilo não ficou no sapato, a parte da terra que vem pela frente purifica os teus calçados, os teus sapatos. Já pode descalçar, assim como pode fazer com ele. Nós vemos muitas vezes as pessoas no salat de janaza. O que fazem? Descalçam e ficam por cima dos seus sapatos. Fez o quê? Fez o quê? Não fez nada, ignorância. Só exatamente isso. É ignorância. Se acha que o sapato está sujo, descalça. Mas se você está a descalçar e está a ficar por cima, qual é a diferença no que está calçado? Não há problema, não podes fazer assim também. E não é da minha cabeça. Está no Sahih al-Bukhari. Está no Sahih al-Bukhari. É o hadith autêntico. Então, a admiração mostra, não é, a nossa ignorância também. Mas está lá. Está lá. Portanto, é muita coisa, né? Hoje falamos muitos mas'ala, não é? Mas vai ser assim. Os mas'alas verdades, quentes, ainda estão a vir. Este capítulo, o Surat al-Baqarah, é um sura com muitas regras. Muitas regras. Regras relacionadas ao casamento, divórcio, herança. Tantas regras no Surat al-Baqarah. Inshallah, é só existir tempo e oportunidade, teremos falar. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos tawfiq. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك